noite. Nosso grupo inicial é formado por Reginaldo, César, eu, Isabel. Mas aparentemente o César, nosso companheiro, desistiu da faculdade. Então continuamos apenas eu e o Reginaldo. E nosso tema é preconceito e discriminação na comunidade escolar. Bom, para ficar claro a respeito do preconceito e a discriminação, o preconceito é uma prévia, um preconceito individual, uma opinião que se cria necessariamente. E já a discriminação é a atitude provocada pelo preconceito. Então, o preconceito é a ideia e a discriminação é a atitude. Nosso trabalho, então, o preconceito e a discriminação estão presentes nos dias atuais, tanto no meio escolar como na sociedade. A base do preconceito constitui-se pelo medo ou receio das diferentes situações, resultado de desinformação. Então aqui fica claro que muitas vezes a atitude da pessoa que tem o preconceito é a falta de informação da atualidade, às vezes por estar já inserido na família ou no meio que ele vive, por tomar as atitudes de preconceito. O preconceito na escola está mais próximo da nossa realidade por ser praticado por jovens inconsequentes ligados diretamente ou indiretamente à nossa comunidade. Os dados utilizados para esse trabalho são resultado de pesquisa de campo levantada em uma escola pública de nossa cidade. Bom, o referencial, então, onde foi baseado, né, no PPP, da escola do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, tá, que foi, foi dado subsídio nesse PPP, e sobre as diretrizes de gênero e diversidade sexual, diretrizes curriculares de educação especial, refletindo sobre a discriminação e preconceito com o corpo no espaço escolar, de Valesca da Silva Adulta, Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então todo o trabalho, toda a pesquisa, a gente primeiro se baseou no PPP da escola, para em seguida fazer as pesquisas e formular as questões, onde abrangeu tudo, tanto o diretor quanto os alunos e o corpo docente. Bom, o objetivo do trabalho então é analisar as ações discriminatórias no âmbito escolar em 5 temáticas, que seria a social. Então a social é tudo que é relacionado ao poder aquisitivo, posição social, o padrão de vida. Por exemplo, no colégio público, como nesse colégio que a gente fez a pesquisa, 70% dos alunos são de classe baixa, da miséria mesmo, e 30% são de classe média alta, que é um bairro que fica entre uma comunidade da comunidade e um bairro melhor, de melhor qualidade. Então, onde ocorre muitas vezes, aquele aluno que tem poder aquisitivo para, de repente, se expressar melhor pela estrutura familiar que ele tem, e aqueles outros que então, já vêm da comunidade, que já acabam se dividindo, criando os grupos. Outra temática seria o gênero, que seria, entende-se pelo preconceito de gênero, as atitudes sociais que discriminam as pessoas de acordo com o sexo. Aí está referente no gênero aquele aluno que de repente tem facilidade ou com as artes, entende? Com a questão de artes, ou a aluna que de repente tem melhor facilidade ou predisposição ao esporte, ao futebol, que muitas vezes não tem a ver, geralmente não tem a ver com sua opção sexual, simplesmente ela tem afinidade ou tem a facilidade de desenvolver no esporte, ou o homem ou o rapaz na arte. É uma questão de onde se emprega pelo grupo bullying, que começam no caso, a praticar o bullying, ou agredir verbalmente ou no meio escolar. Outra temática seria o clero, que são hoje em dia, devido à diversidade religiosa, tem as pessoas que são protestantes ou as católicas. Por exemplo, hoje em dia tem problema, não tem mais, mas já teve problemas de escolas que empregam o catolicismo, onde talvez instrui as crianças a fazer a oração, a reza no caso, e aquelas que vêm do protestantismo, que são
ensinados outra forma da religiosidade. Mas hoje, então, nessa escola, procura ser sempre neutro, para que não haja nenhum. Outro tema seria a raça e a etnia, devido a ser uma região aqui de fronteira, onde muitas pessoas vêm, ou a miscigenação com latinos, com paraguaios, com os argentinos, onde após esses filhos, né, da fronteira são inseridos no meio escolar e onde também vai ocorrer o bullying, o sotaque diferente, a forma de se expressar, ou mesmo a cultura que é totalmente diferente. Não só pelos latinos, mas também pelos, por exemplo, os gaúchos, os paulistas, os cariocas, que também vêm para o mesmo meio escolar. Bom, e também avaliar o discernimento sobre discriminação e preconceito, a frequência dos atos discriminatórios na comunidade escolar, projetos e ações previstas na escola em relação à discriminação e preconceito, onde acredito nessa escola sempre eles estão procurando levantar projetos ou uma forma de inserir na sala de aula ações para eliminar ou diminuir a discriminação e o preconceito. A metodologia que nós usamos foi um questionário com 5 questões, 3 voltadas à direção da escola, são um diretor, 2 diretores auxiliares e 40 alunos do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Os questionários, a gente colocou os questionários aqui, mas eu acho que eu vou passando eles, daí eu vou dar o resultado, né? Eu faço o questionário por aqui e dou o resultado que a gente chegamos no desenvolvimento. A primeira questão que era, na sua comunidade escolar existe preconceito e discriminação? Os 40 alunos, em unanimidade, colocaram que sim, existe o preconceito e a discriminação na escola. Se sim, a questão dizia por parte de quem? Né? Professor em relação ao aluno, aluno em relação a outro aluno, professor em relação à família e professor em relação ao professor. Nós tivemos 31 alunos respondendo que era de aluno para aluno. Ou seja, de 40, nós tínhamos 31 que responderam, né, que a maior ato de discriminação e preconceito que tem é de aluno para aluno. De professor para professor foram 6 alunos que responderam, professor aluno foram 13, professor família nenhum. Tem uma resposta a respeito disso. Se sim, qual seria a frequência também? A frequência com que eles viam esses atos acontecendo na escola, né? Diariamente nós tivemos 17 respostas, semanalmente 12, mensalmente 8 e semestralmente 3 respostas. Na questão número 2, a questão era, na sua opinião, qual tipo de preconceito é mais comum em sua comunidade escolar? A resposta ficou entre de gênero 12, raça 11, social, como o nosso amigo Reginaldo falou que o social lá, o nível social é bem gritante, né? Ou lá eles são da classe alta, né, média, ou são bem pobres mesmo. Tem uma favela, não sei se tem algum nome para isso, mas uma favela próxima, onde os alunos são de uma pobreza assim, lamentável. Etnia 5 e clero 3. Questão de número 3, que também foi colocada aos alunos. Quais as providências adotadas pela direção quando se toma conhecimento da prática de discriminação e preconceito na escola? Providência adotada pela direção quando toma a prática é convoca os pais para conversar, 17 alunos responderam. Converse com os sujeitos envolvidos, 14 responderam. 5 responderam que a direção não faz nada. Dá advertência ao autor do preconceito, 4 respostas. A questão 4 e 5 ela foi voltada à direção da escola. A gente optou apenas pela direção, porque o colégio está passando por uma fase assim, que está um pouco corrido, por conta de alguns atrasos de matéria, alguma coisa assim que teve, né? Por causa da greve que aconteceu aqui no estado do Paraná. Então a gente optou, tanto que a gente optou por questões fechadas também,
porque seria muito difícil a gente entrar em sala para conversar com os alunos de uma questão aberta e passar a eles para eles responderem. Então a gente optou pelo questionário, a gente entregou para eles, né? Eles marcaram com X e devolveram para a gente. Então foi uma coisa assim, uma forma meio rápida que você fez. A instituição tem seu PPP ações de conscientização em relação ao preconceito e discriminação, e ela é colocada em prática através de encontros onde participam direção, supervisão, professores, funcionários. Tá, essa seria a questão assim. É previsto uma ação de conscientização em relação ao preconceito e discriminação do PPP? Sim. As ações são colocadas em prática? Sim. De que maneira? Ela faz parte do tema transversal da escola. A 5 seria, há parcerias com a comunidade escolar para a resolução do preconceito e discriminação na escola? Não. A comunidade lá, ela não é muito voltada para a escola. Não é parceira da escola. Se você, assim como a direção mesmo comentou, para você conseguir levar um pai à escola por algum problema com o filho, é muito difícil. Muitas vezes a resposta do pai é, chama o conselho tutelar, porque eu não dou mais culpa no meu filho. Então, assim, a comunidade ela não é ativa no meio escolar dos filhos dela. Ela praticamente educa e cuida entre vocês. Vamos dizer que assim, mais ou menos, mas 70%, 60% dos alunos seriam assim. A escola tem o seu PPP, onde trabalha isso nos temas transversais, né? Tem inclusive numa página, eu peguei um pedacinho do PPP da escola, onde diz: a sociedade brasileira vive profundas transformações que não podem ser ignoradas por nenhuma instituição democrática. Cresce no país a percepção da importância da educação como instrumento necessário para enfrentar situações de preconceitos e discriminação e garantir oportunidades efetivas de participação de todos os diferentes espaços sociais. Esse é apenas um trechinho que foi tirado do PPP, onde tem aproximadamente 3 folhas, 3 páginas, somente direcionada à inclusão na escola. Tá? E a equipe multidisciplinar, que está um sábado por mês, eles se encontram na escola. É formada por professores de direção, funcionários. Eles se reúnem para tratar justamente esses temas que acontecem no meio escolar, que seria discriminação, preconceito, todos os tipos de coisas que acontecem. Eles vão estudando, vão vendo se está sendo preparado, né? Eles verificam se as leis estão sendo cumpridas na escola em relação à inclusão, ao preconceito, à discriminação. E as nossas considerações finais seria: a vida escolar é uma das fases mais importantes na vida do ser humano. A escola é um espaço de socialização, convivência, aprendizagem, e o preconceito e discriminação são alguns problemas enfrentados pelos profissionais da educação. Essas questões estão diretamente ligadas à religião, gênero, raça, pessoas com necessidades especiais, condições socioeconômicas e outros. De acordo com o artigo 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, significa que não é um tema novo, né? Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei e têm direitos, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Eu acredito que era esse o nosso trabalho. O objetivo, na verdade, também final seria... É um objetivo que nós pretendemos fazer, que seria uma palestra na escola, estudar bastante esse tema, preparar ele bem o conteúdo, e fazer uma palestra aos alunos da escola sobre preconceito e discriminação. Vocês têm notícia de estar mundo também? Eu acredito que sim. Mas que traz para dentro da escola? Traz só que é um tema um pouco... Eu prefiro não comentar sobre isso, que eu fiquei sabendo lá, mas é uma coisa meio... melhor, são alunos meio jovens. Nós temos, então nosso grupo pensou que talvez conseguíssemos fazer uma palestra como um objetivo mesmo aos alunos sobre preconceito e discriminação, levar um pouco para eles o que é preconceito e discriminação, o que pode acarretar a quem está sofrendo preconceito, a quem está sofrendo discriminação, para que eles possam ter um pouco mais de noção, já que a comunidade não tem esse envolvimento, né, e o colégio em si, ele não tem como contratar palestrantes, esse tipo de coisa, né? Então, o objetivo realmente seria isso, uma palestra
causa disso.